Olá novamente, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Bom, para finalizar aqui o capítulo sobre relacionamentos, vamos falar sobre um último relacionamento aqui, que é o many-to-many. Então você utiliza ele com essa anotação aí, ó. Bom, o que é o many-to-many? Muitos para muitos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o many-to-many pode ser chamado de muitos para muitos. É um tipo de relacionamento onde podemos ter vários registros associados a outros registros. Esta associação é bidirecional. Então podemos aí, por exemplo, dizer que um cliente possui vários serviços contratados e podemos dizer que vários serviços podem pertencer a vários clientes. Bom, vamos criar então aqui mais uma classe chamada serviço, né, que vai representar o nosso relacionamento. Então, por exemplo, lá, você imagina, por exemplo, que você tem um banco, né? Então o seu banco ele tem vários clientes e o seu banco também oferece vários serviços aí, né? Inclusive empréstimo, a abertura de conta e coisas do tipo, né? Bom, então você pode ter vários clientes associados a vários serviços e vários serviços associados a vários clientes. É claro que cada cliente lá, obviamente, vai ter o ID do serviço associado a ele e cada ID de serviço cadastrado lá vai estar associado aí ao cliente, né? Então você tem um relacionamento aí de muitos para muitos. Bom, então a gente vai implementar aqui a classe serviço, certo? Então temos aqui a classe serviço que eu já criei ela aqui, para adiantar um pouco, eu vou só explicar aqui o contexto dela. Sempre que você criar aqui uma classe, no caso aqui eu criei a classe serviço aqui, né, uma nova entidade aqui que vai representar uma tabela do nosso banco de dados, você tem que vir aqui, ó, em Other Source, aqui no metainf, e aqui no seu persistence.xml você tem que adicionar a classe aqui, ó. Aqui, como já adicionei todas as classes que representam entidades, não vai aparecer aqui, né? Mas no caso, eu adicionei essa classe aqui, serviço, certo? Se você excluir uma classe, você pode selecionar aí, ó, a que você excluiu e pode remover, certo? Então, eu criei aqui a nossa classe serviço. Normalmente, né, então ela vai ter aqui a notação entity, ela vai ter aqui um ID, né? O tipo de geração ali da sua ID vai ser automático pelo próprio banco de dados. E temos aqui apenas uma descrição aqui, né? Que vai ser a descrição do nosso serviço. Como esse relacionamento aqui é entre serviço e cliente e é muitos para muitos, então vamos ter que utilizar aqui, ó, um relacionamento bidirecional e vamos ter que utilizar aqui uma lista. Ou seja, um serviço aqui pode ter múltiplos clientes. E quando eu vim aqui na classe cliente, uma classe cliente pode ter aí múltiplos serviços, certo? Bom, seguindo aqui a analogia, eu criei aqui então um Entity Manager aqui, eu abri uma conexão com o nosso banco de dados, como já foi visto em outros vídeos, criei aqui o Entity Manager para gerenciar aquelas entidades. Vou abrir aqui uma transação, certo? Porque a gente vai aqui persistir alguns dados, então a gente vai criar aqui o serviço 1, né, que vai ser um empréstimo, e o serviço 2 aqui, que vai ser um investimento. Então, dentro da lista aqui de serviços, eu vou adicionar aqui o serviço 1, que é um empréstimo, e vou adicionar aqui também o serviço 2, que é um investimento. E vou criar aqui também, né, já que a gente não tem criado, um cliente aqui, né? E no nosso cliente, a gente vai ter que adicionar lá a nossa lista de serviços, né? Então aqui no set serviço da nossa classe cliente, ela vai apontar aqui, ó, desse serviço aqui, que é uma lista, né? Que é um list aí, um array list, certo? Então eu vou adicionar lá a lista e o que eu preciso fazer? Eu preciso persistir o serviço 1 e o serviço 2 para que eles estejam no nosso banco de dados. E depois eu vou persistir aí o nosso cliente, né? Depois disso tudo eu vou fazer o commit e vou fechar os dados aí. Vou fechar a conexão com o nosso banco de dados, certo? Bom, o seguinte então aqui, eu vou rodar aqui o nosso código e o cadastro vai ser feito aí utilizando o many-to-many aí, certo? Relacionamento many-to-many. Então, se eu vim aqui agora listar as nossas tabelas, você pode ver que uma terceira tabela aqui, ó, ela foi criada aqui, ó,
aliás, uma segunda tabela aqui, ó, chamada cliente serviço. Essa tabela cliente serviço aqui, ela é criada quando você utiliza o relacionamento many-to-many. Então, se você for ler o conteúdo dela aqui, ó, task cliente serviço, você vai ver que ela tem duas chaves aí estrangeiras, né? A primeira chave aponta, obviamente, para o nosso cliente e a segunda chave aí aponta para o serviço. É essa tabela aqui que vai fazer a ligação entre o nosso cliente, né? O ID do nosso cliente e o ID aí do nosso serviço, certo? Bom, feito isso aí e cadastrados os dados, vamos selecionar aqui então o nosso cliente. Então, select from cliente. Então, temos aqui um cliente cadastrado normalmente. Select from serviço. Então, temos aqui o serviço. Então, temos aqui o primeiro serviço empréstimo, temos aqui o primeiro e o segundo serviço aqui investimento. Bom, agora como que a entidade cliente ela foi ligada aqui, né? Ela foi relacionada com o serviço, sendo que não tem nenhuma coluna adicionada aqui, certo? Eu adicionei aqui a coluna, só que ela não foi criada. Então tá aqui, ó. Teoricamente deveria criar aqui a coluna aqui, serviço, né, dentro da nossa classe cliente. E dentro da nossa classe serviço aqui, teria que criar aqui uma classe, uma propriedade chamada aí cliente, né, uma coluna chamada cliente. Bom, isso não aconteceu porque uma terceira tabela ela foi criada aqui, ó. Uma segunda tabela foi criada aqui, ó, chamada cliente serviço. Então, se eu selecionar então aqui, select from cliente serviço, tá aí, ó. Ela que vai fazer a ponte da ligação dos nossos dados aí. Então, o cliente do número ID aqui de número 1, que é o nosso único cliente aqui, ó. No caso Salomão Silva, que apenas temos um cliente, está associado a dois serviços. No caso, o ID de serviço 1 e no caso, o ID de serviço 2, certo? Então, o cliente aqui, ó, um único cliente, está associado aí a dois serviços, certo? Então, eu posso ter aqui, ó, múltiplos serviços, ou seja, tem um serviço aqui de ID número 1 associado ao cliente de ID de número 1. Temos o ID de serviço aqui de número 2 associado ao mesmo cliente aqui. Como eu poderia ter aqui, ó, vários clientes aqui associados ao mesmo ID de serviço, certo? Então poderia, por exemplo, aqui, ó, na nossa classe principal, eu poderia aqui, ó, temos então aqui o nosso cliente aqui, o nosso cliente Salomão, associado a um serviço, certo? Aliás, aqui, ó, nessa linha aqui. Então temos aqui o serviço 1, serviço 2, está associado aqui ao cliente aqui e tal. Bom, o que eu vou fazer então aqui? Eu vou deletar aqui então essa base de dados aqui para limpar ela. Tem um probleminha aqui, mas não tem problema não. Eu vou copiar aqui novamente e vou limpar aí a nossa base de dados. O que eu vou fazer então aqui? Esse cliente aqui, eu vou chamar ele de cliente 1. Então, cliente 1, certo? E vou criar aqui o cliente 2. Então, só vou renomear aqui então. Cliente 2, cliente 2, cliente 2, cliente 2 e cliente 2. Aqui eu vou mudar o nome, obviamente. Vamos colocar aqui Juliano Silva. Vou mudar aqui o CPF, né? Coloca a data de nascimento aqui 06 do 7 de 95, por exemplo. Bom, então agora vamos ter aqui dois clientes associados a vários tipos de serviço. Então, Alt Shift F, né, para organizar o nosso código. E agora vou rodar aqui através do F6 o cadastro normalmente. Agora vou mostrar para você aqui na prática o relacionamento de muitos para muitos. Bom, então é o seguinte aqui. Temos dois clientes, certo? Select from cliente. Então temos aqui o Salomão, temos aqui o Juliano, cada um com seu ID. Temos aqui os serviços, né? Select from serviço. Temos apenas dois serviços, empréstimo e investimento. E se eu for selecionar a tabela agora aqui, ó, cliente, serviço,
Aí, ó, no cliente de ID número 1, temos adicionado dois serviços a ele. O ID de número 1 e o ID de número 2. Quem que é o ID de número 1 aqui para o nosso cliente? Que é o Salomão aqui, ó. Quem que é o cliente de número 2 aqui, ó? É o Juliano. Então a ele também temos associado aí, ó, o ID de serviço número 1 e de número 2. O ID de serviço número 1 aqui é um empréstimo e o 2 aqui é o de investimento. Então temos um relacionamento aqui, ó, de muitos para muitos, ou many to many, certo? Então é basicamente isso aí, certo? Deixa eu avançar aqui um pouco e deixa eu ver se eu implementei um código aqui para a gente exibir esses dados aí depois de instanciados. Então aqui eu falei que a classe cliente serviço aqui, né? Na verdade aqui a tabela, né, ela é uma tabela intermediária, não uma classe, ela vai intermediar a ligação entre o nosso cliente e a nossa classe serviço aí, né? Nossa tabela serviço. Então, vai fazer essa ligação aí, ó. Então a tabela cliente-serviço vai ligar a tabela serviço, certo? Que contém os nossos serviços com o nosso cliente aí, certo? Que é um relacionamento de many to many. Bom, agora aqui, deixa eu ver se eu vou implementar os dados aqui. Aqui é basicamente o cadastro que eu havia feito aqui, né? Para a gente implementar aí dois clientes, certo? Bom, agora eu gostaria de listar estes dados, né? Então, para a gente listar os dados, basicamente eu vou ter que me conectar ali ao nosso servidor, né? Abrir aqui um Entity Manager normalmente, então temos aqui o cliente e temos aqui o serviço. Vou dar aqui um F6 e vou mostrar aqui, ó, o serviço tal, pela descrição aqui, vai estar associado ao cliente tal. No caso aqui eu vou mandar listar do cliente 1, né? Que no caso é eu. Então, como você pode observar aqui, a gente tem aqui, ó, o serviço empréstimo e o serviço investimento, ambos apontando para Salomão Silva. Se eu quiser pesquisar o cliente 2 aqui, para me pegar quais serviços estão associados a ele, eu tenho aqui, ó, então o serviço empréstimo está associado ao Juliano Silva, o serviço aqui investimento ao Juliano Silva. Bom, como temos um relacionamento bidirecional, eu poderia fazer da seguinte forma também, né? Aqui no caso que eu pesquisei pelo cliente o serviço, e eu posso pesquisar também o serviço aqui através do cliente. O que eu posso fazer então? Aqui, ó. Eu quero saber quais clientes estão associados ao serviço de número 1, que é o empréstimo, né? Então o que eu vou fazer então? Eu vou instanciar aqui um serviço. Serviço é igual a entity minúsculo entity manager.find, né? Então vamos colocar aqui serviço.class e aqui o serviço de D número 1, que é o empréstimo, né? É o empréstimo, correto. Agora eu vou fazer a iteração aqui normalmente. Então vamos ver aqui, serviço, opa, aliás, na verdade eu quero listar os clientes, né? Não é o serviço. Então é o seguinte aqui, ó, para o cliente, eu quero pegar aqui então do serviço o cliente, certo? Ponto aqui, cadê o nosso cliente? Aqui, ó, get cliente, certo? Agora o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver aqui, deu um probleminha aqui. Vamos ver aqui. Temos aqui então o serviço. Deixa eu deletar esse código aqui de cima. Beleza, porque tinha uma variável já inicializada ali, certo? Bom, e agora, seguinte aqui, ó. Vamos pegar o nome do nosso cliente, systemout.println cliente.get nome, né? Poderia exibir também o CPF aí, mas eu não vou fazer isso agora não. Certo? Bom, então é o seguinte agora aqui, ó.
Eu vou aqui abrir o nosso Entity Manager normal, vou pesquisar aqui, ó, quais clientes estão associados ao serviço de ID de número 1, que é o empréstimo, certo? Então, como eu quero saber quem serão os clientes, eu vou fazer uma interação sobre o cliente aqui, né? E de onde que eu vou obter esses clientes aí? Eu vou obter do serviço.getCliente, certo? Que é o tipo de objeto aí equivalente. Vou dar um F6 aqui. Agora a gente vai descobrir com quais clientes estão associados ao serviço de empréstimo, né? No caso, temos dois aqui, né? Que é o Juliano e o Salomão, certo? E o serviço de número 2, né? Quem está associado? Basicamente é, os mesmos clientes aí. Bom, aqui, para finalizar aqui, a gente tem essa propriedade aqui, mapped by, né? Ela vai dizer o seguinte aqui, ó, que o mapeamento, ou seja, quem vai carregar a chave estrangeira aí, vai ser no caso aqui o nosso cliente, certo? Deixa eu abrir aqui, ó, nosso cliente aí, certo? Então, o nosso serviço, ele possui aqui o nosso relacionamento serviço, o nosso cliente que ele possui relacionamento serviço, certo? Portanto, esse aqui é a chave, é a propriedade que vai carregar a chave estrangeira, certo? Bom, a classe que está, o mapped by, ela não carrega a chave estrangeira, ou o FK. Quem vai carregar, na verdade, aqui vai ser o nosso cliente, certo? O nosso cliente aí vai carregar um serviço. Só que o que acontece aqui? Como a gente está utilizando o many-to-many aqui, nos dois lados, nesse contexto aqui, por mais que haja um relacionamento bidirecional, uma terceira tabela foi criada, que é essa tabela aqui, ó, como havia falado, cliente-serviço, né? Então, portanto, como a gente vai utilizar cliente-serviço aqui, não vai ser criado nenhuma coluna a mais em cliente e serviço, certo? Apenas essa tabela intermediária aí, certo? O que foi diferente aí dos outros tipos de relacionamento que a gente viu aí de antemão. Bom, finalizar essa parte aqui de relacionamentos, a próxima etapa que a gente vai aprender aí vai ser operações em cascata. Você pode ver o seguinte aqui, ó. Quando eu fui cadastrar aqui o nosso serviço 1, serviço 2 aqui, cliente 1, cliente 2, você pode ver que eu tive que utilizar vários persist aqui, ó, para fazer essas operações aqui. Às vezes o código fica gigante. Então você pode utilizar aí o cascade, né, o cascata, para você fazer aí operações em cascata, ou seja, você cadastrar tudo de uma vez aí, certo? E a gente vai utilizar aí também os relacionamentos, certo? Mas isso aí vai ficar para o próximo vídeo. Bom, então te espero no próximo vídeo. Valeu!